Olá, agora a gente está de volta falando agora sobre fisiologia do sistema nervoso ou neurofisiologia. São sinônimos, né? Formas diferentes de falar a mesma coisa. Quando a gente fala de sistema nervoso, a gente tem que pensar em questão de como se fosse o cérebro exercendo sinais elétricos, seria função elétrica, elétrica, conexões químicas, né? Então, quando a gente fala em neurônio, em cérebro, a gente lembra de neurônio, e o neurônio é o principal componente que a gente tem que lembrar que exerce as principais funções. Então, esse cérebro, ele emite sinais elétricos e conexões químicas. Os sinais elétricos, a gente tem que pensar em íons que passam da camada externa do neurônio e depois vai para dentro da camada do neurônio, para dentro, parte interna. Então, quando a gente pensa em eletricidade, a gente tem que lembrar em íons, eletromagnetismo, tudo é nesse foco que a gente tem que pensar. Então, os elementos químicos da gente, eles são de forma iônica, né? Então, a gente tem uma influência, assim, a gente tem uma necessidade de estar os elementos químicos na forma ionizada para exercer essa função elétrica. Então, se você tem um neurônio, vamos desenhar aqui, ele é cheio de dedos, né? Aí depois, e aqui tem o axônio. Vamos lá, deixa eu mostrar aqui. Meus desenhos não são muito bons. Aqui então é assim, seria assim, ó. O núcleo, os dendritos, o corpo celular, seria os dendritos, seria essas pontinhas, esses prolongamentos. O corpo celular, né, que tem um núcleo aqui no meio, e o axônio, né, e aqui embaixo tem as sinapses, e aí tem as fendas sinápticas, que tem os seus botões sinápticos aqui nesse final aqui, que é onde vai começar o outro neurônio. Quando a gente fala de sinais elétricos, a gente tem que pensar em concentrações de íons. Então, quando a gente fala assim que aqui de fora tá positivo e dentro do axônio aqui, ó, tá negativo, quer dizer que tem mais íons de fora positivos do que lá de dentro. Então, tem uma quantidade maior de íons lá de fora. Então, aqui a gente consegue trabalhar com o sódio e o potássio. O sódio é Na+, e o potássio é o K+. É porque eles estão uma quantidade de íons de diferença mais positiva do lado de fora do que do lado de dentro. E quando está dessa forma, positivo lá de fora e negativo, ele está em repouso, né? Então, ele está polarizado, né? E essa forma, ela em repouso, não fica constante assim muito tempo, ela sempre está em atividade, já que a gente está trabalhando com um corpo saudável. Então, quando a gente fala aqui do axônio, na parte de dentro, a gente tem que imaginar que aqui seria uma membrana, né? É uma membrana de uma célula, né? E aí aqui tem aquele sistema de chave fechadura. Então, quando você tá na proporção de 3 Na+ e 2K, que seria o potássio K-, você consegue passar potássio para dentro, 2 para dentro e 3 para fora.
E isso aqui, num processo de difusão, você não consegue manter essa diferença de concentração. Então, o que acontece? Tem um transporte ativo para conseguir fazer essa diferença de concentração ser possível, né? Então, quando ela está em repouso, ela está assim. Aí, quando você troca, ou seja, inverte, ou seja, aumenta a quantidade de sódio para dentro, né? Uma quantidade maior para dentro e potássio para fora, uma quantidade menor, vai ficar. Seria a membrana aqui, negativo para cá e positivo para cá. Seria o potássio aumentou a concentração para dentro e o potássio uma menor quantidade para fora, que eles fazem também por transporte ativo. E assim a gente fala que a gente está o impulso nervoso está despolarizado, ou seja, há uma despolarização. Aí quando ao retorno dessa diferença de concentração, onde o positivo volta para a parte externa do neurônio e o negativo, ou seja, menor concentração de íons positivos para dentro da membrana, acontece a repolarização. Então, a gente tem que estar atento à questão a forma que está ocorrendo essa passagem, está indo maior quantidade de sódio para fora, está acontecendo o quê? A repolarização. Quando exerce o sódio, a entrada de sódio para dentro, uma maior quantidade, e potássio para fora, está acontecendo a despolarização. E quando o neurônio está em repouso, naturalmente ela vai estar nessa concentração de sódio para fora e potássio para dentro da membrana. O que pode estar acontecendo é a confusão do processo de repouso com a repolarização. Mas a gente tem que ver o contexto da pergunta. Se está falando que ele está retornando, está acontecendo um retorno dessa concentração, aí você pensa em repolarização. Mas quando fala que só da concentração em si, que é mais concentrado o sódio para fora e para dentro da membrana do neurônio, aqui a membrana é essa paredezinha. Aqui dentro do axônio seria o citoplasma. Você tem que imaginar que isso é uma forma diferenciada de uma célula. E a célula tem várias organelas aqui dentro, tem o citoplasma. E essa diferença de concentração está entre a parte externa da célula e o citoplasma da célula do neurônio. Entendeu? E aí, quando acontece esse processo de entrada de sódio, depois o retorno do sódio e de forma comparada com o potássio, um vai para fora e o outro vai para dentro também, só que é a forma contrária, onde vai o sódio, os potássios vai para dentro. Onde tem o potássio indo para fora e o potássio vai para dentro. Esse mecanismo é conhecido como um fenômeno chamado potencial de ação. E esse potencial de ação é onde vai ter o processo químico, né, onde tem as conexões químicas, e esse processo de entrada e saída de íons faz um estímulo para seria neurotransmissores se desprenderem do neurônio, né, lá na fenda sináptica e liberar esses neurotransmissores para o próximo neurônio e assim ativar esse processo de troca esse potencial de ação que estimula sinais e mecanismos, né? Seriam motores sensitivos e assim sucessivamente.
Eu acho que é isso que ele vai focar, né? A gente tem que saber a ordem, como é que é a passagem do sinal elétrico, que ele vai do dendrido, que seria essas pontinhas aqui, corpo celular e depois axônio, né? E assim sucessivamente. Aí aqui tem os dendridos do outro, corpo celular e axônio, né? E a gente não pode esquecer que o sistema nervoso, ele tem, além do neurônio, ele tem vários outros componentes, são as células da glia, ou gliais, ou ligodendrócitos. E tem as células de Schwann, porque a questão, as células de Schwann você encontra só no cérebro. E nos outros que eles ficam aqui sobre o axônio, que ajuda a aumentar o impulso, aumenta a velocidade, né? O impulso seria aqueles saltos de elétrons que vai se transmitindo de um neurônio para outro, né? Eu acho que é isso. A gente tem que saber onde fica ó, aqui, ó, sinapses ou as fendas sinápticas ou botões neuronais, que é onde acontece a liberação dos neurotransmissores e os conectores do neurônio na frente. E essa ordem a gente não pode esquecer, ok?